Bom, vamos agora dar início ao capítulo 6, condução de calor em regime transiente. Aquilo que temos aqui é realmente a apresentação daquilo que temos vindo a falar sobre a transmissão de calor. Regime permanente é aquilo que estivemos a falar. Agora temos a situação em que há a variação das propriedades ao longo do tempo. Ora, isto significa que estamos em muitas situações de transmissão de calor em que ocorrem realmente estas alterações. Por exemplo, um aquecimento de um sistema até uma de temperatura significa que vamos ter uma fase na qual o sistema estará exposto a uma taxa de aquecimento, por exemplo, em que até se atingir esse regime permanente iremos, como é óbvio, sofrer alterações da temperatura. Se pensarmos, por exemplo, que é dado aqui no texto, em que temos um lingote e que vocês em algumas disciplinas relacionadas com materiais devem ter falado, nós temos um lingote numa liga qualquer que é retirado de um forno e subitamente exposto a uma corrente de ar frio. Nós sabemos que, em termos de transmissão de calor, irá haver transferência de energia por convecção e também por radiação, e também teremos transmissão de calor por condução no próprio material, ok? Em que vamos ter desde a superfície, como é óbvio, até a parte interior, por assim dizer. Ora, nós podemos determinar esta distribuição de temperatura ao longo do tempo e sabemos nós que isto irá conduzir a propriedades mais ou menos conhecidas, como vocês certamente já falaram noutras disciplinas. Portanto, nós aqui em transmissão de calor, aquilo que vamos utilizar é a caracterização do regime transitório através de parâmetros adimensionais, como por exemplo o número de Biot. Ora, este número de Biot relaciona a resistência ao fluxo de calor no interior do corpo, e isto é uma resistência condutiva, okay, com a resistência na camada da superfície, e que é a resistência convectiva. Se quisermos entender o significado deste número, vamos pensar realmente na condução de calor em regime permanente através de uma placa plana, de um elemento infinitesimal. Temos aqui a sua representação esquemática. Vocês reparem que podemos ter várias situações aqui apresentadas, em que na primeira temos um número de Biot muito inferior à unidade, em que o perfil da temperatura dá praticamente constante ao longo do nosso material, até atingir a superfície e, como é óbvio, depois decai para a temperatura ambiente. Com um Biot próximo da unidade, significa que as resistências condutivas e convectivas são semelhantes, não é? Temos um perfil linear mais ou menos aqui representado, e quando temos um número de Biot muito superior à unidade, portanto a preponderância é da resistência condutiva maior que a resistência convectiva, temos que o nosso perfil de temperatura será bastante mais pronunciado, como aqui se ilustra. Portanto, a explicação para isto aparece-nos agora em que a superfície, portanto, temos uma dada temperatura, temos então também a superfície, temperatura do ambiente, T infinito, e sabemos ainda o coeficiente de convecção. Ora, nesta situação aqui apresentada, para nós, a temperatura ambiente é a menor das temperaturas, seguindo-se a temperatura T2 e, por fim, a temperatura T1. Ora, na primeira situação que tínhamos ali atrás, entre as duas faces do sistema sólido, a diferença de temperatura é realmente muito pequena, e isso resultou por termos uma resistência condutiva muito pequenina, não é? Na última situação, que é a outra situação extrema, verifica-se a ocorrência exatamente do contrário, um grande gradiente de temperatura na superfície do material. Isto resultou realmente pela resistência condutiva ser bastante superior à resistência convectiva.
Ora, para qualquer um dos casos que a gente apresente ali nas imagens, nós podemos então fazer um balanço de energia à nossa superfície, de onde resulta que, aplicando a equação 6.1, em que estamos a fazer o fluxo de calor que deixa a superfície por convecção e aquele que é transferido por convecção, okay? Obtemos então a nossa caracterização do número de Biot e, como vocês podem ver, o gradiente da temperatura relacionado com as resistências condutiva e convectiva, e por assim temos aqui a definição do número de Biot, que não é mais nem menos do que o coeficiente de convecção vezes o comprimento sobre a condutibilidade térmica do material. Ora, algumas conclusões podemos aqui referir. Se o seu valor for muito elevado, é legítimo concluir da existência de gradientes elevados de temperatura no interior do corpo sólido. Se for muito pequeno, é exatamente ao contrário. Portanto, vamos estar perante a primeira situação da figura que apresentamos há bocado. Ora, se isto é verdade, reparem que agora na figura 6.2 nós vamos perceber aquilo que vocês já falaram em noutras disciplinas. Vocês têm a primeira situação aqui representada com diferentes instantes em que a peça é mergulhada no tal fluido e depois vamos aqui notar os diferentes perfis de temperatura. Então vocês reparem, quando o Biot é muito pequenino, o que é que acontece? A temperatura no interior do material praticamente não sofre grandes alterações ao longo do tempo, não é? Portanto, podemos dizer que ele acompanha realmente a sua evolução desde o interior até o exterior. No caso de termos valores Biot próximo da unidade, já vemos aqui o efeito da evolução temporal e quando ele é muito superior à unidade, ainda mais pronunciado se torna esta diferença. Ora, isto depois vai proporcionar aos materiais diferentes propriedades de resistência, como é evidente, não é? Materiais que vão ficar mais dúcteis, há materiais que vão ficar mais frágeis. Bom, aquilo que acabamos de ver e de falar encontra-se aqui apresentado, portanto o nosso número de Biot é realmente apresentado por esta equação. E agora, apenas para a caracterização, o LC é o comprimento característico, okay? E tem diferentes considerações consoante se trata de uma parede plana, ou um cilindro longo, ou ainda uma esfera. Outra situação, casos particulares de regime transiente. Temos aqui o número de Biot inferior a 1/10, okay? Corpo de resistência térmica desprezável. Portanto, estamos num caso particular em que a resistência térmica do material considera-se desprezável. Aquilo que se apresenta aqui é que se o arrefecimento começar no instante inicial, a temperatura do sólido irá decrescer para tempos ou para instantes de tempo superiores a zero, até que eventualmente vai atingir a temperatura do ambiente. Uma vez que são desprezáveis os gradientes de temperatura dentro do sólido, já não se pode tratar o problema através da equação da condução de calor. Fazemos assim, então, um balanço de energia e vamos considerar a análise para um instante genérico t, em que a temperatura do corpo é designada por t. Okay? E é a caracterização para um dado instante. Então, nesse mesmo instante, nós agora vamos aqui apresentar a equação 6.4, em que temos a energia que é libertada pela superfície por convecção igual ao termo, okay, que nós tínhamos visto já em aulas passadas, da variação das propriedades ao longo do tempo e que tinha a ver com a apresentação ou não de regime permanente ou regime transitório. Quando temos, então, taxa de aquecimento aqui apresentada ou taxa de arrefecimento, um dT/dt, que significa nada mais nada menos que a variação da temperatura ao longo do tempo, nós verificamos que isto implica que há realmente variação de energia interna e, consequentemente, estaremos em regime transitório. Portanto, desenvolvendo a equação, chegamos então à expressão que aqui se apresenta e na qual podemos
então referenciar o perfil da temperatura ao longo da nossa superfície, dada por a expressão 6.7, exponencial menos HAS sobre ρ VCP vezes o instante de tempo em que estamos a fazer esta caracterização. Okay. Muito bem. Pronto. Só agora para concluir, temos então a apresentação também do número Fourier, que compara as grandezas relativas das resistências interna condutiva e a parte convectiva, aqui apresentada na equação 6.9. Se quisermos dar um significado a este número Fourier, podemos aqui dizer que representa uma escala de tempo adimensional, certo? E agora vamos passar à determinação da quantidade de calor transferida. Ora, a quantidade de calor transferida nestes casos não nos vai ser dada apenas por uma equação, mas sim pelo seu integral. Temos aqui então que a determinação da taxa de transferência de calor, ou do calor que foi transferido, será dada pelo integral de 0 até ao instante t da equação da transmissão de calor por convecção, okay? Em ordem a, como é óbvio, dt. Ora, fazendo a integração disto, nós podemos obter a equação da transmissão de calor total, dada pela equação 6.12. Podemos referir ainda que a energia total transferida vai ser igual à variação de energia interna que tivemos em termos de valor absoluto. E, portanto, aqui apresentada na equação 6.13. Ora, o segundo caso que queremos aqui apresentar é o de BO superior a 0,1. Já se considera então um corpo de resistência térmica interna considerável. Okay? Ora, se temos então uma resistência interna que não é desprezável, a temperatura do corpo num dado instante não vai ser uniforme. Ora, então as deduções anteriores deixam de poder ser aplicadas, temos que passar a considerar outras. Então, neste caso, temos condução unidimensional, a temperatura função do tempo e ainda da coordenada espacial. Portanto, isto traduz-se por t igual a uma função de temperatura em ordem a x e em ordem a tempo, ou e a raio e em termos de tempo também. Ora, se nós tentarmos resolver a equação geral da condução de calor, chegávamos à equação 6.14, em que tínhamos d2t sobre dx2 igual a 1 sobre alfa dt dt. Vamos agora aqui apresentar então as soluções analíticas para estes casos. Através dos gráficos aqui apresentados por Eisler e Grober, podemos então observar os resultados para situações mais correntes de condução de calor unidimensional em regime transitório. O primeiro caso que temos ali apresentado é uma placa plana de espessura 2L. Comprimento característico é L, que se considera meia espessura. T0 é a temperatura no plano central da placa. Segunda situação é cilindro longo de raio R0, comprimento característico é o R0 e a temperatura no eixo é T0. E por fim, a esfera de raio R0, comprimento característico R0 e temperatura no centro T0. Para estas situações, vamos aqui considerar algumas definições e nomenclaturas, portanto aqui apresentadas. Okay? E agora temos então aqui os tais dois gráficos. Reparem, a figura diz-nos temperatura no plano médio de uma parede, de espessura 2L, em função do tempo. Portanto, podemos consultar então as propriedades aqui com base na informação destes gráficos. Chamo a atenção apenas para esta fase que aqui se encontra representada como se fosse um destaque do gráfico, ok? E agora o mesmo tipo de informação, só que em coordenadas cilíndricas, e temos aqui um cilindro infinito de raio R0. E por fim, o caso de coordenadas esféricas, portanto com a apresentação de uma esfera de raio R0 também.
Portanto, a distribuição da temperatura é dada por esta expressão. Para o caso de um cilindro e para o caso de uma esfera. Ora, o calor total trocado, o nosso calor em joule, durante o intervalo de tempo t, pode ser calculado através desses gráficos de Grover e através desta função que aqui está, Q sobre Q0, que é uma dada função de Biot ao quadrado vezes o número de Fourier e também do número de Biot, em que, como é óbvio, o nosso Q0 é o máximo valor que nós poderíamos ali ter, ρ, v, cp, ti menos t infinito, em que ρ, v, cp, θi, ok? Porque estamos aqui a substituir o θi por ti menos t infinito. Por fim, temos aqui a variação da energia interna em função do tempo, numa parede plana de espessura 2L, apresentando aqui então o quociente entre Q sobre Q0, dado aqui a relação do número de Biot, e como é óbvio, podemos aqui também fazer a relação com o número de Biot ao quadrado vezes F0. Okay? Portanto, sabendo os dois, como é óbvio, este das abscissas, juntamente com a função do número de Biot, determinamos o nosso Q sobre Q0, sabendo o Q0 determinado aqui pela equação 6.15, determinamos, como é óbvio, a nossa quantidade de energia total transferida. O mesmo depois para as coordenadas cilíndricas e esféricas. Ficamos por aqui.